Boa noite a todos, a paz do Cristo esteja conosco e que seu amor nos envolva no íntimo do nosso ser, para que nós possamos realmente provar, experimentar esse fruto tão bom e que tanto tem feito pelas nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre vida conjugal. Porque dentro de todos os tipos de relacionamentos que nós temos, a vida conjugal, a vida em família, nos exige recursos, virtudes, comportamentos e ações lá no fundo do nosso ser. Para que nós tenhamos uma relação harmoniosa, para que nós possamos fazer com que do nosso lar nasça uma árvore frondosa e gere frutos, nós precisamos de recursos, semelhante ao agricultor que precisa preparar a terra, precisa arar, precisa plantar, precisa semear, precisa regar, precisa cuidar das pragas, até que então os brotos vêm surgindo e a alegria vai se fazendo porque surge vida. Mas que bom quando nós podemos saborear os frutos do trabalho lá do agricultor. Que bom que as futuras gerações, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, as nossas descendências pudessem ou possam usufruir do fruto da experiência e do exemplo que nós estamos tendo hoje no nosso lar. É muito bom sempre falar de família, é importante falar de família, porque família é lei divina, é projeto de Deus. Muito embora nós tenhamos que obedecer às regras e às leis da sociedade, dos homens, mas família é projeto de Deus. E a sua grandeza, quando chega à nossa consciência, nos desperta com uma ação diferente, um comportamento diferente. É um projeto de Deus. E eu fazer parte do projeto de Deus já é motivo de alegria. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, vai dizer que Deus permite que nós venhamos ao planeta com as nossas pequenas missões, mas também dando parte da nossa do nosso esforço na obra da criação. E nós conseguimos ver isso dentro da família. Nós conseguimos ver isso dentro do lar. Na medida que nós viemos com as pequenas missões que nos são propostas lá na reencarnação, na programação reencarnatória, quando temos a possibilidade e o mérito de participar do planejamento reencarnatório. E lá, nós, com muito mais lucidez do que a prisão da carne, nós conhecemos as nossas limitações, as nossas dificuldades, os nossos resgates, as nossas carências, as nossas dores, os nossos afetos e desafetos. Porque no mundo espiritual, nós temos essa lucidez. E por permissão divina, nos comprometemos com um outro ser, o nosso cônjuge, e com os membros da família, a uma parceria por uma grande viagem. É uma parceria, porque cada qual de nós, na condição do nosso planeta, ainda saindo de provas e expiações para regeneração, e na nossa condição como espíritos, ainda em provas constantes, nós somos todos iguais. Mas a falta de luz dentro de nós muitas vezes faz com que nós pensamos que somos diferentes ou melhor um do que o outro. Mas lá nesse momento de lucidez, no processo reencarnatório, nós sabemos direitinho os desafios que vamos encontrar aqui na Terra. Nós sabemos as limitações e deficiências do outro. E nós concordamos com isso. E saímos de lá com uma meta.
A meta maior não é só o namoro, nem o romance, nem uma construção sólida da vida financeira, filhos bonitos. Não é só isso. A meta maior é nós terminarmos a nossa jornada, assim como fala Paulo, e combater o bom combate. Não tem quem ganha, quem perde. É uma parceria. Nós, famílias, entramos num barco. Se o barco naufragar, pode ser problema para todos. Essa visão faz com que nós começamos a conceber a família e a nossa vida conjugal de forma diferente. Porque quando imantados aqui, aprisionados pela matéria, o véu do esquecimento faz com que nós percamos um pouquinho de referência das coisas e os nossos impulsos, nossos instintos, o nosso orgulho vai aflorando e a gente um se vê homem, outro se vê mulher e outro se vê no direito disso e daquilo, e aí nós começamos a perder um pouquinho o rumo, porque num barco que precisa navegar por uma longa jornada, um remando para frente e o outro para trás, ou dois remando e o outro parado descansando, a viagem fica mais difícil. Então é isso que nós vamos conversar aqui. Porque Deus permite que nós façamos parte desse processo. E Ele conhece a cada um de nós. Nos nossos relacionamentos, e esse, ao meu ver, é o que mais exige de nós, porque Ele vai trabalhar os nossos sentimentos e emoções, para que nós concretizamos as nossas afeições, porque mais do que se apaixonar ou amar da forma do homem, nós precisamos estreitar os nossos laços de afeição. É isso que os Espíritos nos ensinam. Mas muitas vezes, nem todos que entram na nossa vida vão nos trazer felicidade. Nem todos que entram na nossa vida vão nos trazer paz. Nem todos que entram por amor. Alguns entram por dor. Muitos entram por compromisso. Martins de Peralta fala que a maioria dos nossos relacionamentos, e aí nós podemos generalizar para todos os tipos de relacionamento, conjugal, filial, relacionamento de sociedade, amigos, trabalho, casa, espírita, a maioria dos nossos relacionamentos são provacionais. Exige um esforço maior de cada um de nós. Porque de um lado sou eu, um espírito que tem toda a grandeza, por ser filho de Deus, mas ainda que está a caminho da evolução, que tem muitas limitações. E no outro lado está o meu cônjuge, com o mesmo formato. E estão também aqueles que são os nossos rebentos. E nós precisamos tomar consciência disso, porque no processo reencarnatório, o resultado, o êxito ou não dos nossos relacionamentos, principalmente o conjugal, tem um peso muito importante. Porque, como diz Chico Xavier, a escola é a primeira, o lar é a primeira escola da alma. Então é no lar que nós vamos exercitar diversos sentimentos, trabalhar muitas áreas que lá fora nós não exercitamos. Por isso que tem mais dificuldade. O relacionamento com um amigo, o que a gente faz com um amigo quando começa a cobrar demais? Até um amigo que liga, que quer grudar demais em mim, daqui a pouco vai que ter mais, não? Meu Deus! Amigo não fala coisa que a gente não seja boa para a gente ouvir. Porque se o amigo falar uma coisa mais ou menos, o que a gente faz? Vai lá e deleta ele lá da lista de contato do telefone. E você não visita a casa do amigo, se você não tem afinidade ou não gosta dele. Então nós temos muitos tipos de relacionamentos amistosos. No trabalho também é assim. Às vezes você está numa situação bem delicada lá, com o seu colega do lado ou seu patrão, e você até gostaria de falar algumas coisas, mas você não fala. Existe uma ordem de forma a manter o relacionamento para que aquilo gere um resultado. Então eu me submeto muitas vezes à regra da empresa, mesmo não concordando, porque existe uma ordem. E eu tenho um resultado que é trazer o sustento para o meu lar. Se eu for pensar no meu lar,
na minha família, existe uma ordem. E se eu entender que a minha postura pode gerar um bom ou um mau resultado final para o conjunto, para o meu projeto, eu vou ter uma postura diferente. Mas geralmente, no lar, nós somos o que somos, né? Nós deixamos extravasar tudo aquilo que talvez lá fora a gente não faz. Ainda é um processo natural nosso, da nossa condição. Mas a ideia é que nós consigamos ter alguns recursos para nos equilibrarmos e para que sempre nós consigamos ter bons resultados nos nossos relacionamentos. Bom, nós vamos falar aqui sobre influências espirituais. Existe isso? Nós temos influência? Nós sofremos influência? Quais os tipos de influência que nós queremos ter nas nossas relações? Quais os tipos de influência que nós queremos ter nas nossas relações? Essa é uma decisão nossa. Da mesma forma que nós selecionamos e até escolhemos alguns amigos para estar ao nosso redor, nós também podemos e devemos escolher quem são aqueles que nós queremos que estejam ao nosso redor. Quem são os companheiros espirituais que nós queremos que estejam ao nosso redor. O Espiritismo diz que, em média, cada um de nós é acompanhado aí por 6, 7 espíritos desencarnados. Familiares, amigos, afetos, desafetos. Mas é na medida em que nós começamos a ter postura diferente, comportamento diferente, ações diferentes, que nós vamos nos imantando com uma luz, e essa luz vai selecionando de forma automática aqueles que vão se aproximar. Então, toda vez que eu me entrego a um estado de paz, de luz, de sabedoria, eu, por consequência, vou atrair espíritos que têm essa mesma característica. Toda vez que eu sou Cláudio e deixo extravasar a irritação, o instinto e todas as outras coisas que surgem além disso, eu vou ter companhias com a mesma categoria. Então, quais são os tipos de relações que eu quero ter? De influências, boas ou ruins? Eu defino isso. Nós já sabemos que quando nós estamos mais voltados com a mente e o coração para o lado do mal, são esses que vão nos visitar. São esses que vão tentar nos influenciar. E muitas vezes nós tomamos até certas coisas como verdade. O livre-arbítrio é uma potencialidade do espírito. Nós nem paramos para imaginar ou para refletir o quão grande é o livre-arbítrio. A possibilidade que nós, seres inteligentes, temos de tomar decisão, de ir para um lado ou para o outro, de participar das decisões das nossas vidas. Mas sabemos nós, espíritas, que todas as nossas ações geram consequências. De forma muito simples, tudo que se planta, colhe. E muitas vezes as colheitas chegam de forma muito diversa, estranha. Nós nem percebemos. Às vezes nós estamos recebendo uma bênção em forma de ofensa. Mas, nossa, me ofende para ver como é que fica. Às vezes nós estamos recebendo uma bênção ou um teste. Se Chico Xavier disse que o nosso celular é uma escola, nós estamos recebendo um testezinho fácil. Cláudio, não fala nada, baixa a cabeça, tua mulher tem razão. Mas vem o instinto do homem, a razão prevalece e as nossas emoções, elas submergem tudo aquilo que nós queremos realmente para nós, que é ter um lar em paz e em harmonia. Eu acredito que talvez já contei essa história para vocês, e algumas situações que surgiu comigo lá no trânsito. E a gente eu moro em Balneário, muito trânsito, no verão, estava chovendo, eu ia levar minha filha com 3 amiguinhas no carro,
e a minha esposa junto, nós estávamos então em 5, e eu só de homem e 4 mulheres. Uma benção. E eu resolvi pegar um caminho. A minha mulher disse: não vai por aí. Por que você não vai pelo outro lado? Eu falei: não, vou por aqui, vai ser bom. Daí daqui a pouco eu vi que a coisa começou a ficar complicada por aquele caminho que eu peguei. Daí minha filha disse: por que eu não ouviu a mãe? Daí as meninas começaram a dar uma risadinha. Mas eu orei: Deus, me ajuda para que esse caminho que eu escolhi tenha saída. Porque a gente quer ganhar, né? Eu não quero perder. E fiquei ali batendo, mas no equilíbrio. Por que no equilíbrio? Porque estava cheio de menina dentro do meu carro, exemplo, a minha filha. Eu me dou muito bem com isso, com o controle. Mas eu não podia desapontar a minha filha e a minha esposa de novo. Eu te disse: pai, por que eu não vi a mãe? De novo. E foi indo. Então eu já bloqueei ali e aí resolvi sair pelo caminho que elas tinham sugerido. Torcendo que desse errado também. Porque eu ia dizer: deu errado, tá vendo? Deu errado. Mas não deu errado, deu certo. Deu certo. Então essas coisas que são pequenas, bobas, são nossas provas, nossos testes. Mas está ali no nosso instinto. E aí o seguinte: o que vem depois de tudo isso? Quando a gente pegou a opção delas e deu certo a opção delas, o que vocês mulheres falariam? Tá vendo? Eu sei o que vocês falariam. Eu ouvi isso. Tá vendo? Eu não te disse, teimoso. Não precisava falar isso também. Eu já sabia. Já. Tudo bem. Mas são essas as nossas decisões. São nesses momentos que nós temos a oportunidade de fazer diferente daquilo que ou recebemos sugestões, ou o nosso instinto nos impulsiona. São esses pequenos exercícios. São muitos exercícios, mas muitos exercícios que nós temos. E se nós percebemos isso, porque essa construção começou de um tijolo, gente. Então a paz no nosso lar, a harmonia no nosso lar começa pelos pequenos gestos, os pequenos comportamentos. E isso dói, você vê que rasga. Quando rasga em você, opa, que bom. Estou perdendo para o instinto, mas estou ganhando para o meu lado de crescimento. Então nós precisamos definir para que lado nós vamos. E aí nós temos que fazer então escolha, né? É um negócio bem legal. A vida não é uma questão de destino, é uma questão de decisões. Não é algo que se espera, é algo que se busca. E nós temos que buscar isso de forma constante. Eu tenho vivido muitas experiências em relação à conjugalidade. Porque, na grande maioria, se ainda não passamos, vamos passar por essa experiência. Ou estamos passando. E nós precisamos nos atentar para algumas fases, algumas etapas, que não são todas iguais. Se buscarmos pesquisa do IBGE, a maioria dos divórcios, eles se dão, eu me refiro a casamentos de compromisso. Não precisa nem ser de aliança, mas casamento de compromisso de alma para alma. Isso eu estou falando do casamento, não aquela situação de ficar junto hoje, amanhã vai embora. Eu estou falando disso. A maioria dos divórcios se dão de 20 a 30 anos de casado. Então, quer dizer, você já navegou um monte, você caminhou um monte, quando está quase chegando no final, você pega, tchau. Por quê? Porque relações longas, projetos longos, tendem a nos trazer fadiga, nos trazer cansaço. Porque na maioria das vezes, nós não entendemos o período que nós estamos vivendo. E se nós não trabalharmos para ter uma mudança constante na nossa forma de enxergar, nós vamos ter decepção. Porque quando eu conheci minha esposa, ela era uma menina, 21 anos, com diversos sonhos, eu também. Por exemplo, hoje eu tomo 10 comprimidos por causa do coração. Tudo mudou em mim.
Vocês acham que isso não muda o ânimo, por exemplo, o comportamento da gente? Daí a minha esposa vai dizer, tá, mas eu não te conhecia assim, você era jovem, você tinha até cabelo. As coisas vão mudando, existem muitas fases, a fase do namoro, a fase do casamento, a fase dos filhos, a fase do ninho vazio, os filhos vão embora, a fase da doação, porque vem doenças, nós vamos nos transformando, um está ficando gordo, outro está ficando magro, outro está ficando sem cabelo, e vão surgindo outras coisas dentro da relação, e a gente vai ficando cansado. Feliz daquele que consegue chegar na fase da maturidade, e aí realmente se respeita, se ama e quer estar junto por uma causa mais nova. Mas nós temos que entender isso, então nós temos que fazer escolha. Mas quando eu fixo a minha mente em um ponto específico lá da minha vida, porque é comum dizer assim, não, eu não casei com esse homem, não. Pega aquela foto, olha, meu Deus, ele era lindo, ele era bonito, ele era cabeludo, ele era forte, ele tinha músculo, ele era delicado, ele trazia flores para mim, ele fazia de tudo. Mas foi uma fase. Dentro do objetivo maior de nosso crescimento, dentro do objetivo maior da perpetuação da espécie, de nós deixar para nossas gerações um legado e de nós voltarmos para a parte espiritual com os tesouros do céu, não da terra, então isso pode estar muito bom, isso pode estar muito alinhado. Mas se eu olhar homem e mulher, eu vou conseguir enxergar muitos defeitos. E vou potencializar esses defeitos e você influenciar. Então, nas escolhas, nós precisamos de unicidade. É é isso. Quando nós pensamos como um grupo, nós ficamos mais fortes. É preciso ter comunhão. É isso que nós precisamos ter dentro das nossas alianças matrimoniais. Comunhão. Isso traz paz, isso traz harmonia, isso traz alegria, isso traz estabilidade, isso traz segurança, porque o contrário disso é só discórdia. Eu quero viver a dois, mas cada um é cada um. Como é que funciona isso? Eu tenho que aprender a compartilhar, a dividir. Eu tenho que inverter esse processo do qual muitas vezes eu fui submetido e a sociedade muito tenta incutir na nossa mente, no nosso coração. Como é que é? O aparelho não está mais bom, troca. O carro não está bom, troca. A bicicleta não está bom, troca. A geladeira não está bom, troca. Antigamente a gente mandava consertar, hoje a gente troca. Isso é um equívoco com as coisas de Deus, porque Jesus não nos trocou. Ele se deu no holocausto. Ele se deu ao Calvário, porque ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta, ele tinha uma missão, e ele ainda continua sendo o maior exemplo para nós. Toda aquela dor, todo aquele suplício, toda aquela humilhação se reverteu no maior tesouro que nós temos hoje, que é o Evangelho vivo dele. Então todo sacrifício é aguardado por um tesouro. Bom, pensam vocês, se nós somos acompanhados de outros espíritos, então o esposo, ele tem aqueles espíritos que o acompanham, correto? Afetos, desafetos, familiares. A esposa tem do mesmo jeito. E os filhos, quando vêm, têm do mesmo jeito, porque nós somos seres individuais, espíritos individuais. E o próprio relacionamento traz outras influências para nós. Porque o relacionamento, dependendo de como nós nos comportamos nos nossos relacionamentos, nós vamos atrair outras influências. Bom, vou colocar uma média de 7, né? 7 vezes 4, 28. Assim, por alto. Então, a nossa vida é povoada de espíritos que podem nos influenciar, ou também nós podemos influenciar eles.
Porque nós somos muito influenciados, né? Nosso anjo guardião, as nossas afinidades, nossos afetos, nossos familiares, mas podemos ser influenciados dependendo da forma que conduzimos nossos relacionamentos. Tem uma história bem legal no livro Mensageiros de André Luiz, e que ele vai contar um episódio que ele chega num lar, lá no mundo espiritual, que é o caso Tobias, e ele vai encontrar o Tobias com a dona Hilda e a Luciana na mesma casa. E ele fica espantado no começo, porque ele pensa assim: aqui no mundo espiritual se vive com duas mulheres? Então Tobias vai contar para ele da sua história. Tobias desencarna, dona Hilda, que era casada com Tobias na Terra, desencarna antes, vai para a parte espiritual, e o Tobias fica com as crianças. Em um dado momento, a Luciana se casa com o Tobias. E a Luciana toma os filhos do Tobias como seus filhos. Toma os filhos da dona Hilda, que já está no mundo espiritual, como seus filhos. E vai cuidar dos filhos, vai cuidar do próprio Tobias. Mas a dona Hilda, lá no mundo espiritual, entra num processo forte de obsessão. Contra quem? Contra aquela que está lá na Terra cuidando dos filhos dela. Ela entra num processo forte de obsessão, tentando buscar provocar brigas, desafeto dentro da relação conjugal. Mas a dona Hilda não era um espírito má, mas muito materializado ainda, não querendo concordar com uma outra mulher tomando a sua casa lá na Terra. Olha só a loucura. Ela começa um processo de obsessão, até que a sua avó a encontra e orienta, e então eles vão ter um desenlace maravilhoso, porque depois todos vão estar no mundo espiritual, e André Luiz vai narrar então que Luciana está morando ali, porque Luciana é a filha de coração. Que a relação continua no mundo espiritual com Tobias e dona Hilda. E a Luciana era filha de coração que estava se preparando, já estava noiva, se preparando para reencarnar com outro espírito e formar também uma família. Então vocês olham como as coisas podem tomar proporções muito grandes. E entender isso. Bom, se eu tenho uma relação amistosa, se eu tenho uma relação de paz, se eu tenho uma relação harmoniosa, se eu cultivo isso dentro do meu lar, as influências vão ser compatíveis com isso. E para a gente ter uma ideia, no livro Sexo e Obsessão, vai ser falado, inclusive, do tipo de influência que nós trouxemos quando o casal está na intimidade do seu parto, praticando um ato de amor. Dependendo de como ele exercita esse ato de amor. Em outras palavras, se você, por exemplo, gosta muito de ver TV, você gosta de ver filmes, de ver revistas, e tudo relacionado com a pornografia, o que você vai trazer de energia e quais são as companhias que você vai trazer para dentro do seu lar? Percebe a gravidade que isso tem? Porque essas influências espirituais, elas se conectam a nós por afinidade. E elas não vão embora tão simples assim depois, não. Não é igual amigo que eu não gostei, tchau, não falo mais contigo e apago o contato. Não, não, não. Quando ele identifica uma determinada tendência, ou ele identifica um dos seus desafetos, ele vai, de forma exaustiva, tentar nos desequilibrar. Nós cansamos, fechamos os olhos, dormimos, e eles permanecem numa busca implacável para nos desestruturar. Lá no Velho Testamento, nós já vamos verificar toda essa questão de fundamento em relação ao matrimônio. Lá em Gênesis, nós já vamos entender
Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Depois, no Novo Testamento, vem Jesus falando a mesma coisa. E ele fala no final: o que Deus ajuntou, não se separa o homem. A gente não está falando só da separação de cosmos, nós estamos falando na separação de ideais, de objetivos. E aí vem o Espiritismo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vem colocando também dentro dessa ideia para nós, porque ele vai dizer lá: não separe o que Deus juntou, mas ele vai trazer dizendo que na Terra o que é de divino é a união dos sexos. Mas também na Terra nós temos os laços da lei de amor. Então, de forma prática, nós precisamos contemplar esses dois elos, que é a união dos sexos e cultivar os laços de amor, exercitar os laços de amor. E nós vamos fazer isso como? Nós vamos fazer isso, como já falamos, através do nosso comportamento. Joana de Ângeles vai dizer que a consciência do contexto onde nós estamos inseridos é que vai fazer diferença. A consciência. Porque muitos de nós já diz não para diversas coisas que o mundo oferece. O tabagismo, o álcool, a drogadição, a sexolatria, os atos ilícitos. Muitos de nós têm muita facilidade, porque nós já temos um posicionamento. Eu, por exemplo, sofri um acidente de moto há muito tempo. Estava trabalhando, fazem 28 anos. Sofri um acidente de moto e fiquei em coma uma semana, e depois em coma de novo, e fiquei 3 meses no hospital, e depois dali não podia tomar nada, porque muita dor de cabeça. Fiquei 1 ano, daí depois mais um ano, e disse: olha, sabe o que eu vou fazer? Eu nem era espírita ainda, eu não vou beber mais, deu, acabou. Depois me envolvi com o espiritismo, daí reforcei mais ainda minhas bases, né? Mas faz uns 10 anos aí que a gente estava numa festa e de repente era verão, abriram uma garrafa de cerveja. E como tirado do gelo, ela ficou toda branquinha. Eu confesso para vocês que me deu água na boca. Toda branquinha. Sabe, vocês estão rindo, vocês sabem o que é isso aí. Os homens sabem o que é isso aí. Mas eu, muito tranquilo, eu senti o desejo. Mas daí eu a consumir é outra coisa diferente. Então senti o desejo de explodir, senti o desejo de reclamar, senti o desejo de discutir, de brigar, de entrar em atrito. É uma coisa da nossa natureza. Agora, eu vir a fazer é quase como eu pegar e subtrair as coisas dos outros. Por que eu não subtraio as coisas dos outros? Porque eu tenho uma base, e é isso que nós queremos, a nossa base. Por que eu vou permitir, como diz a minha esposa, que o ladrão entre na minha casa para roubar o que é de mais nobre, que é o amor, é a paz, é a harmonia? Por que eu vou permitir? Porque os espíritos, eles são muito educados, eles não entram de qualquer jeito, eles batem na porta do nosso coração. Você aceitou a provocação, pronto. Você aceitou a provocação, pronto. Por que eu me consorcio com alguém para trilhar um projeto de vida e na metade de caminho, na verdade, eu quero que a rua dê certo e a outra que ela falou dê errada, porque a gente quer ganhar, não quer perder, não quer ceder, mas daí a gente não aprende. Então, na questão 459 do Espírito, nós já temos lá uma questão bem clássica, né? Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Essa é uma pergunta que o senhor Allan Kardec vai fazer aos espíritos. E eles respondem, né? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. São eles que vos dirigem. Nós não podemos atribuir tudo isso aos espíritos,
as coisas que não são boas, porque tem muitas coisas que são nossas. Mas nós temos que perceber de que quando o ambiente é propício para eles estarem ali, eles vão estar de forma certa e vão começar a trazer alguns embaraços. Eu trouxe algumas coisas aqui de forma didática para nós, para que a gente fixe bastante aí o nosso conteúdo. Os espíritos em geral podem influenciar o nosso pensamento? Sim, como? A causa que dá origem à obsessão é sempre a mesma: negligência espiritual. Essa negligência se constrói quando não há busca por reforma íntima. Se eu não melhorar, mesmo que o outro melhore, mas é uma situação muito difícil, eu preciso melhorar, e é isso que a doutrina nos ensina: melhorar, ser diferente hoje do que fomos ontem, ansiar ser melhor amanhã do que fomos antes. E isso dói, gente, isso dói. A maioria das nossas dificuldades e das armadilhas que são colocadas no nosso dia a dia, no caso dos relacionamentos, nós já sabemos lá no mundo espiritual. A gente já sabe que a nossa fraqueza é no item tal. E quando chega aqui e aquilo acontece, eu pego e refuto: eu não quero de novo, eu digo não de novo, eu não tenho paciência de novo, eu não sei responder com educação de novo, eu sou mal educado, eu sou grosso. E são coisas sutis. Antes de entrar no espiritismo, eu tinha uma forma de resolver meus problemas. Como é que eu fazia? Nada. Não falava nada. Me fechava e não respondia nada. Porque eu tentava resolver o meu problema. Para não explodir, para não reclamar, para não criar uma confusão, então eu vou me resguardar e não vou falar nada. Vou ficar em silêncio. 1 dia, 2 dias em silêncio. Não é uma agressão ao outro? Não é uma arma ao outro? Foi para isso que eu casei? Então a gente vai de forma meio truncada, tentando resolver as coisas. É preciso uma reflexão maior, é preciso uma compreensão maior, uma compreensão maior. As minhas ações geram resultado. Pensa um casal ficar ali e o marido ou a esposa ficar um dia todo sem falar nada. Eu sei que a mulher é um pouquinho diferente, né? Geralmente é o homem que faz isso. Mas eu cansei depois de vir do trabalho cheio de problema. A mulher já dizia: deixa o teu pai em paz. Aí o homem entrava, a gente entra na caixinha do nada, que não tem nada, e a mulher está falando, a TV está ligada, a coisa acontecendo, você não sabe, você não está em lugar nenhum, você está na caixinha do nada. E a gente cria um certo embaraço, até porque as mulheres precisam da nossa atenção. Quando não há estudo sobre a evolução moral, é o que nós estamos fazendo aqui, isso traz um embaraço para nós. Quando não existem práticas como meditação, oração, a busca pela vivência do Evangelho, eu recomendo que os casais orem junto todos os dias. Façam um pequeno Evangelho junto todos os dias. Eu faço isso com a minha esposa todos os dias antes de dormir. Nós temos um estudo do Evangelho em família. Temos o Evangelho duas vezes por semana. Temos o Evangelho no lar no domingo. E eu e minha esposa, nós estudamos um livrinho, fizemos um pequeno evangelhozinho antes de dormir, todos os dias. Todos os dias. Tem dia que tu está indo para o quarto e você diz assim: ó, hoje eu não vou fazer, vou dormir direito, eu estou chateado com esse negócio ali. Mas daí chega ali outro convida: vamos fazer evangelho? Daí Jesus te toca, daí você faz. E quando você está no começo da leitura, você já desarma. A gente precisa desses recursos. Eu desarmo, porque é só alguém me lembrar: não faz isso, olha, sabe? Lembra que a gente aprendeu lá? A gente desarma. Quando a gente desarma, a gente consegue ter claridade, né? Quando existe hábitos nocivos, vício, falta de valores espirituais, isso traz muito embaraço, né? Como os espíritos atuam nos encarnados? Olha como é que eles fazem. Eles sondam os pensamentos mais íntimos do indivíduo. Eles sabem dos detalhes íntimos de nós. E aí é fácil
criar uma situação para que o outro ative aquele dispositivo em mim. De forma sutil, ele se conecta em sintonia mental e emocional conosco. Identificam as tendências e estimulam de forma intensa e persistente. Eles identificam nossas tendências. Se eu tenho tendência a ficar chateadinho, ele vai intensificar aquilo e eu não saio disso. Manipula os pensamentos e emoções dos cônjuges, levando a uma fragilidade espiritual e energética. Nós acabamos sendo joguetes. Estimula zonas de conflito que podem gerar ruptura ou caos nos relacionamentos. E nós sabemos que conflito todos nós temos que passar. Conflito não é guerra. Conflito muitas vezes é a nossa luta contra a carne. É a nossa luta em ser educado no trânsito, é a nossa luta em ser educado no trabalho, é a nossa luta muitas vezes em ir trabalhar doente, é a nossa luta muitas vezes de ceder, é a nossa luta muitas vezes de ter que conviver em grupo. Todos eles são conflitos, mas são conflitos para nós, mas ao mesmo tempo que são conflitos, são oportunidades, são experiências. Então, se nós não estamos bem claros e com lucidez no que acontece ao nosso redor, meu Deus, a minha vida agora virou uma coisa, né? Porque nada dá certo. É problema em casa, problema com o filho, problema com o esposo, problema no trabalho, problema com o carro, problema. E a gente leva para o lado do problema. Mas reverte a sua forma de pensar e de meditar. Eu nem preciso dizer para os senhores que se nós formos fazer uma conta matemática de quanto nós ganhamos e quanto nós damos e quanto acontece de problema conosco, nós nos envergonharíamos, curvaríamos a cabeça e só pediríamos perdão. Deus proporciona tanta beleza ao nosso favor, tantas maravilhas ao nosso favor, que a nossa cegueira não permite ver ou ouvir, como disse o evangelista Mateus, que nós nos envergonharíamos de estar reclamando porque a esposa fez o feijão e não tem sal, ou o filho adolescente não limpou o quarto ou não arrumou a cama, ou alguém cortou a minha frente no trânsito e ainda me xingou. Só é referente ao trânsito. Se eu fosse um filho grato, eu ia agradecer por eu estar enxergando, por eu estar dirigindo, por eu ter um carro, não estar sob as intempéries da natureza, por eu estar voltando para casa, ter uma casa, por eu estar num país de paz, por não ter guerra, não ter bomba, por não ter ladrão. Aqui a gente anda com a janela do carro aberta, começa a contar todas as coisas. A minha filha decidiu que vai estudar neurociência. Então, ela é uma menina muito dedicada. E ela está fazendo um estudo do cérebro, paralelo com o estudo do colégio. Vai ter uma Olimpíada Nacional agora de Neurociência. E os premiados conseguem uma bolsa de estudo. E ela colocou isso na mente dela. Se estudar, e eu fico só ouvindo ela me falando sobre as coisas do cérebro, só o cérebro. Se for tentar estudar só o cérebro, você passa uma vida toda e você não vai entender quase nada do cérebro. Tanto que tudo que nós temos é consequência de tudo que já foi estudado, descoberto e permitido por Deus. Só o nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo, essa máquina perfeita, impressionante, divina, sagrada, iluminada, só isso já me bastaria. Só isso, só a lucidez já me bastaria. Eu já falei em outra oportunidade, meu pai tem 74 anos e tem Parkinson, agora está indo com uns 25 anos. Então Parkinson, depois de 25 anos,
ele afeta muito, né, a parte cognitiva, que é a parte do pensamento, do raciocínio, da lógica, né? Mas faz uns 3 meses atrás, então ele tem momentos, lapsos de lucidez e outros não. Daí de repente ele conhece você, de repente não conhece, de repente ele caminha, de repente não caminha. Ele é alimentado com sonda e nós temos 4 enfermeiras, uma cuidadora que vai lá em casa, fisioterapeuta, nutricionista, ortopedista e fonoaudiólogo. A gente fez um leito do hospital para ele na nossa casa, porque ele merece, por tudo que ele fez, por mim e pela minha família, pelos meus irmãos. E eu não vejo ele reclamar. Eu não vejo ele, eu fico envergonhado. Outro dia chegou o meu tio, e o meu tio viu, ele estava numa crise, o meu tio viu ele e começou a chorar. Ele disse: calma, cunhado, eu estou bem, não chora, não fica triste, eu estou bem. O que leva o ser humano a ter essa percepção? Então, nós recebemos muito, mas o que nós colocamos na nossa cabeça? Que nós queremos uma esposa perfeita, um marido perfeito, um filho perfeito, um lar perfeito. É isso que nós queremos. Que maravilha! Isso é um motor a nos impulsionar. Que bom! Show! Mas essa perfeição é relativa ao que nós somos, ao que nós vivemos, e relativa a esse projeto que nós temos de chegar na boa, combater o bom combate, chegar no final. Isso é o importante. Sintomas possíveis na influência da relação: instabilidade e dificuldade de convivência. Não quer dizer que é sempre os espíritos, mas nós podemos ver isso aí. Instabilidade e dificuldades de convivência. Você está bem agora, daqui a pouquinho não está. Se é doce agora, daqui a pouquinho não é. É azedo. Ataques na confiança, na vida sexual, nas finanças, na vida íntima mesmo. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Existem períodos, por exemplo, a minha esposa agora está no período da menopausa. Então, mulheres sabem disso. E homens vão tentar entender o que é isso. Porque é uma fase que se você não entende, você faz um monte de confusão. Só que quando a gente estava casando, lá com 18 anos, 19, 20, 21, você está pensando que você daqui a pouco, depois de 30 anos, vai estar com alguém com menopausa? Ou alguém com problema cardíaco? Faz 3 dias agora que eu acordei de madrugada e tive uma crise de ansiedade, não sei porquê. E aí, tipo assim, a minha esposa ficou a noite toda comigo acordado. A gente pensa nesse tipo de coisa, não? Em doença. Será que a minha mãe pensou que meu pai ia ter Parkinson com 25 anos? Não pensa nisso. Não pensa. Será que a gente pensa quando vai casar que um dia talvez vai ter que fazer uma limpeza íntima no nosso cônjuge? Você casaria hoje de novo com a mesma esposa? Você casaria hoje com o mesmo marido? A resposta instintiva é: Deus me livre. É isso, mas quando você tem consciência do conjunto, daí você se apruma e você volta para o centro. Por isso que é importante o estudo constante. Falta de tolerância, irritação, brigas exacerbadas, irritação por tudo. Você se irrita por tudo, coisa simples. Você vai acumulando. O que acontece com uma caixa de gordura, para não dizer a fossa? Se você não limpa, chega uma hora que não dá, não entra mais nada. Então nós precisamos fazer essa higiene. Cobranças exacerbadas. Quem é cobrador aqui? Alguém é cobrador? Quem é cobrador?
Eu estava na casa de uma amiga, daí cheguei lá. Eu estava com ela, ela é uma profissional, estava fazendo um projeto, daí chegou o marido dela, tocou a campainha. Daí ela já gritou, quem é? Ele falou, sou eu, amor. Pá, tu não tem chave? Cara, não tem chave. Ele estava batendo uma bola porque eu não tinha chave. Ela foi lá, abriu. Pô, a chave, onde é que tá a chave? Não, a chave eu esqueci, não sei onde, estava no carro, tal. Meu Deus, gente. Tá, mas eu também, às vezes, faço isso. São nossas fraquezas, né? Mas por que isso? Por que a gente faz isso? Uma pessoa que a gente mais ama, por exemplo. Por que a gente não é doce, educado, sensível? Por quê? Por que a gente faz lá fora com os outros? É bonitinho, né? Lá fora é bonitinho, né? As pessoas olham, parece que é um anjinho lá fora, né? Ou uma anjinha, né? Por que a gente lá fora faz de um jeito e aqui dentro faz do outro? E aí, estão aqui os anjinhos aqui, ó, que entraram aqui agora, só fotografando. Fotografando o quê? O que o pai fala para a mãe, o que a mãe fala para o pai, como é que eles resolvem os problemas, porque esse vai ser um líder de família um dia. Ele vai ser um esposo, vai ser um pai, vai ser um avô, e ele vai trazer uma memória de vivência de onde? Do nosso lar. Assim como aquela menina ali. As primeiras experiências de homem, de mulher, de esposa, de esposo, as primeiras de pai e de mãe, nós aprendemos onde? Em casa. Tanto que muitos de nós traz reminiscências do passado, e de tanto que você foi surrado, você pede e deixa seu filho fazer tudo agora porque você é traumatizado, por exemplo. Às vezes é o inverso. Ou você tinha muita permissão, você permite também porque você viveu isso, né? Então, ciúme sem motivo. É bom ter um ciúmezinho. Oh, meu Deus, né? Você pega um ciúmezinho da esposa um ciúmezinho do marido, você se sente vivo, né? Tá ativo, tá ali, se importa comigo, mas não pode ser coisa de, meu Deus do céu, prisão não dá. Mas ciúme é bonito, né? Ciúme é uma coisa legal. Eu falo da minha esposa, eu gosto, né? Veio ela falar, tu tá ficando mais bonito. Eu falo, oh meu Deus, né? Só ela é a minha mãe, só ela é a minha mãe. Se a gente tá ficando velho, tá ficando mais bonito. Eu não, eu já nasci assim. Cabeçudinho, magrinho, eu já era carequinha e ainda Deus botou um sinal no meio da minha testa. Pensa, eu sofri muito, gente, com isso. Eu sofri muito, porque isso era antigamente, e aí era o bullying, né? Só que como é que a gente resolvia bullying no colégio, quando eu era criança? Sabe, né? Como é que resolvia bullying no colégio, né? Não posso falar porque está sendo gravado, né? E pego na saída. Mudança de personalidade, agressão verbais, falta de respeito, agressões verbais, infidelidade, vícios, ausência de cumplicidade, manipulação nos assuntos relacionados com os filhos acabam trazendo uma perturbação, porque os cônjuges não conseguem entender isso, bloqueio na comunicação, silêncio ou falta de diálogo. E isso é uma coisa maravilhosa. Diálogo, gente. Conversa, muita conversa. Porque a gente se conheceu falando, a gente ficava horas falando, olhando o mar, olhando a paisagem, a gente ficava horas fazendo isso. A gente tem muitos hábitos que tem que resgatar. Hoje, um no celular, outro na televisão, outro no Netflix, outro no YouTube, outro no... E esse negócio vão roubando o que é de mais sagrado. Como é que você se aproxima de uma pessoa? Não é só morando no mesmo teto, é entendendo os desejos dela, é se aproximando dela, sabendo das dificuldades, dos problemas dela. Esse é o amigo que nós vamos buscar. Às vezes um amigo está lá no outro estado, mas ele está muito próximo do nosso coração. Ele que nós ligamos, choramos, contamos os nossos problemas, pedimos conselho. É isso. É assim que a gente se comporta. Então, nós temos que criar um mecanismo de estarmos juntos, próximos. Esquece a televisão, desliga a televisão, tira o celular. Lá em casa a gente inventa umas regrinhas. Chegamos em casa, celular em cima do armáriozinho. Por quê?
Porque senão você fica, já emenda com trabalho, emenda com centro, emenda, pode ser coisa boa, não importa, pode ser. Daí em vez de quando tu passa perto do balcão, a vontade, né, de levar a mão no celular para ver, porque deu um biquezinho no WhatsApp lá, mas a gente tem que cuidar disso. Bom, eu vou já partindo para o final aqui, mas eu queria só trazer isso aqui, né? Os espíritos induzem hipnoticamente ao conflito, inserindo na tela mental de cada um ideias e pensamentos que lhes pareçam próprios. Eles colocam ideias e pensamentos na nossa mente que parece que são coisas nossas, mas não são coisas nossas. Porque nós somos filhos da luz. Nós somos filhos do reino. Nós somos seres que vieram para brilhar. É isso que nós somos. Nós somos pessoas boas. Nós somos seres que eram por ignorância, por não saber. Mas a nossa essência já não é mais tão maléfica. Nós já não somos demônios. É isso que nós somos. Seres bons. Homens e mulheres que se propuseram a vir num programa reencarnatório para acertar, para construir, para que o time ganhasse, para dar certo, para quando retornar com a consciência leve, tranquila, de um bom trabalho feito. É isso, é para isso que você sai de casa, para fazer um bom trabalho. O profissional que tem ética, zeloso, ele não faz um trabalho mais ou menos, gente. A dona de casa, que é ótima cozinheira, ela mais ou menos. Quem é caprichoso se esforça para que o fruto que saia das mãos dele seja bom. E é isso que nós temos que ter em mente. Nós somos seres fadados à luz. E esse é um momento só. Nem sabemos o que vamos passar ainda. Não sabemos nem dos desafios que vamos passar. Mas esse é um momento de construção. E precisamos ter consciência disso. Nesse livro Mensageiros, aí a dona Hilda, quando toma consciência no mundo espiritual da sua situação e está junto com a Luciana, ela fala: o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Muita calma. Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. E aí a Luciana vai ter a sua fala, a Luciana, que é a filha do coração. E o que ela fala? Há casamentos de amor, de fraternidade, de provação e de dever. Porque quando ela se casou com Tobias, ela estava num casamento talvez de dever, suprindo a falta de uma mãe dentro do lar. Olha que coisa bonita. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações. Bom, Chico Xavier diz que ninguém cruza o nosso caminho por acaso, e nós nunca entramos na vida de ninguém sem nenhuma razão. Então, que o Senhor Jesus nos auxilie para que nós encontremos a razão das pessoas que entram e saem, e nós encontremos a causa daquelas que ficam, para que nós possamos realmente sermos os bons filhos, os filhos obedientes que todo pai quer, que nós possamos ser os filhos gratos e os filhos bondosos, que nós possamos ser os professores e as professoras doces que até hoje moram na nossa memória, que nós possamos ser aquele esposo ou aquela esposa que pode até não ser o melhor ou o maior, mas que luta constantemente para que, mais do que ele, o lar cresça, mais do que o desejo dele, o lar prospere, mais do que o desejo de ambos,
os filhos aprendam o amor pelo exemplo. Muito obrigado pelo convite, que Deus abençoe a todos nós.